contínua, olha. Cadê, Mauro? Pô, Essa parte aqui, todo tá? feio. De aço, correto? Então observe, ele levantou a mão aqui, olha, esses parafusos aqui que vocês estão vendo, na realidade, estão afixando quem? Tá? Esse outro elemento aqui nós vamos já saber, tá? Carcaça, internamente nós temos aqui os enrolamentos excitador. Olha aqui o enrolamento excitador. Tá? Olha aí. São encapados, né? Ah, não, outro lado. Não, esse aqui ele está danificado já, foi tirado do isolamento. Isso aqui na realidade no motor real, isso aqui era é um motor real, né? Só que isso aqui foi danificado. Então nós temos aqui, olha, uma infinidade de bobinas, tá? Essas bobinas, esse aqui é igual a esse, isso aqui é uma máquina tetrapolar, olha. Tá? Um polo, dois polos, três, quatro. Isso aqui são as sapatas polares, olha. Tá? Então essa sapata polar, ela é o quê? Toda laminada, olha aí, não dá para perceber aqui. Né? E ela tem o quê? Uma concavidade. Por quê? Por causa do corpo da armadura que vai girar aqui dentro. Então o que é que se verifica? Nessa sapata polar fica quem? Condicionado os enrolamentos excitador. Então isso aqui se torna um poderoso o quê? Eletroímã excitado com corrente contínua. Né? Então, a função dos interpolos é produzir o quê? Aquele fluxo que eu falei para você. A corrente de excitação. Então, imagine esse eletroímã excitado, né? O campo magnético que é desenvolvido aqui dentro. Né? A armadura, por sua vez, né? A armadura, por sua vez, não é desse motor, mas ela é enorme. Mas é que ela fica girando aqui dentro, né? Girando por lá. Tá? Então o que é que se verifica? Antes de falar na armadura. Encosta aqui, professor? Não pode encostar. Aí tem uma diferença milimétrica, né? Eletricamente isolados. Tá? Não pode ter contato físico de jeito nenhum aqui. Olha, observe o seguinte. Olha, isso aqui tudo é matéria isolante, olha. Não pode ter contato com a carcaça. Porque se houver contato com a carcaça, vai haver um curto-circuito. Tá? Então, o que é que se verifica? Tá? Esse aqui é o enrolamento excitador estacionário. Ele vai produzir um campo que? Estacionário aqui. Esse campo se desenvolve, tá? É projetado em cima da armadura. E a armadura, quando ela gira, evidentemente, esses condutores vão cortar o campo e em cima dela, pela lei de Faraday, vai ser gerado quem? Né? A força eletromotriz. Não é isso? Professor, Né? Sim. Onde seria a armadura? A armadura, tá aí a armadura? A armadura? Não, isso aqui é uma armadura. Só que isso aqui não é desse motor, mas é a mesma configuração. Ela teria que ser... Só é mais Maior. robusta. Isso. Não é. Isso é a corrente alternada. Então, o que é que se verifica? A armadura, né? Ela é a parte girante dentro do campo magnético, constantemente. É aquele condutor que nós demos um exemplo lá, quando ele tem uma corrente nele, ele interage, né? Pela repulsão dos campos magnéticos. Então, o que é que se verifica aqui? Tá? Esse fluxo, ele é estacionário e a armadura tem a responsabilidade de cortá-lo e, se ela corta, em cima dela é gerado quem? A força eletromotriz e a potência mecânica de quem? Do motor. Pode girar no sentido horário, no sentido anti-horário, dependendo. Tá? Mas ela tem que girar. Tá? Bem, olha aí. Isso eu não falei para vocês. Deram com a minha cabeça aí, caralho. Observe que tem uma diferença desse polo para esse. Esse aqui é bem maior e os enrolamentos dele tem uma seção de condutor. Esse aqui é bastante fino, o polo principal, e esse aqui, olha a espessura. Isso aqui tem um significado, né? Enquanto esse aqui suporta uma baixíssima corrente, esse aqui vai suportar o quê? Uma alta corrente pela seção dele, lei de Ohm, né? Então, nós temos polos principais da máquina. A máquina tem aquilo que a máquina de corrente contínua, esse grande inconveniente, é o próximo capítulo de vocês, que é o plano neutro da máquina, ou a zona magnética neutra da máquina. O que é a zona magnética neutra? Continuar a atenção. Olha aqui, é a região interpolar principal. Por exemplo, olha aqui, eu tenho um polo principal
um polo principal. Aqui tem o meio. Então aqui é a zona neutra. O que quer dizer isso aqui? Né? Se eu tenho a máquina 4 polos, né, principais, eu vou ter o quê? 4 que eu chamo de interpolo. Por que interpolo? Porque eles estão entre os polos principais. Por que polos auxiliares? Porque eles vão auxiliar o polo principal numa condição. E por que polos de comutação? Tem nome. Ele auxilia, tá, o comutador na hora de efetuar a comutação. Interpolo, ele é mais conhecido por interpolo. O interpolo, ele está sempre na zona neutra. O que quer dizer na zona neutra? Na zona neutra, tá, o fluxo principal ele se torna fraco. Por que ele se torna fraco? Existe, mas ele é fraco. Entendeu? Tá? Ele se torna fraco. Então os interpolos, vamos lá, os interpolos, eles são inseridos, eles são plotados justamente onde? Na zona neutra, onde tem o quê? Fluxo. Ele é suscetível a um eventual enfraquecimento, uma distorção e até a destruição. Quem pode fazer isso? Justamente a armadura quando recebe carga. O motor em regime a vazio, a armadura, a corrente aqui em cima ela é baixíssima, que eu disse para vocês, só para suprir a perda. A corrente é enorme. Esse campo gerado na armadura faz com que, tá, o campo principal ele seja arrastado. Ele é deformado. Vocês vão ver isso no desenho, no gráfico. Quando ele é arrastado, o que acontece? Tá? A comutação vai ser afetada, porque a comutação da máquina de corrente contínua só pode ser feita em cima do quê? Do plano neutro, rigorosamente. Por que em cima do plano neutro? Porque é quando o valor da corrente em cima do comutador é zero. Certo? Não quer dizer que a máquina não possa comutar fora do plano neutro. Pode, mas isso vai trazer um inconveniente muito grande para a máquina. Então, o que acontece? Na zona neutra, né, para que o fluxo não seja o quê? Principal, seja distorcido, prejudicando a comutação, foi inserido quem? Os interpolos. Tá? Então, os interpolos eles vão auxiliar quem? O fluxo principal numa eventual aplicação de carga na máquina. Então, por que essa seção é maior agora aqui, diferente do interpolo? Porque a corrente em cima da armadura é alta. E a armadura, né, esses interpolos, apesar de eles estarem fisicamente alojados no circuito estacionário, isso aqui é o circuito estacionário da máquina, mas eletricamente eles pertencem a quem? Ao circuito de armadura. Por quê? Quando a carga entra, ela vai jogar aqui uma corrente muito grande em cima da armadura. Tá? Se a corrente aqui é alta, os interpolos estão em série com a armadura. Então a corrente em cima do interpolo vai ser o quê? Muito alta. Então tem que ter uma seção muito forte para suportar essa alta amperagem. E aí é produzido agora o quê? Um fluxo elevado por ação de uma corrente elétrica. E aqui nós temos um fluxo elevado por ação de uma alta tensão a baixa corrente. Então, tá? Apesar de ele estar fixado ou plotado na parte estacionária da máquina, eletricamente os interpolos fazem parte de que circuito? Da armadura. Por quê? O que ocorrer na armadura será refletido no interpolo. Se aqui tem um fluxo elevado, olha aí, a zona neutra vai ser neutralizada, olha. Ou vai deixar de existir a zona neutra, né? Então nós vamos ter aqui um fechamento de 360 graus no fluxo. Eu tenho esse fluxo cruzando com esse, olha, polo norte com sul, polo norte com sul. Os interpolos também são polarizados. Então, esse fluxo aqui vai ser reforçado por esse vai ser reforçado por esse. Então a zona neutra não vai mais existir. Ou, aparentemente, não é deixar de não existir, ela não vai poder mais se deslocar quem? O fluxo principal. Consequentemente, o motor vai comutar, ou o gerador, em cima de quem? Da zona neutra. Tá? O que significa comutar fora da zona neutra? Geração de correntes elevada em cima do comutador que pode queimar o comutador. Tá? Portanto, vocês estão vendo o comutador. Né? Material rígido, cobre, não é isso? Cada lâmina dessa aqui, olha, tem um conjunto de quê? De bobinas, olha aqui.
Não é isso? Tá? Conjunto de bobinas. Então, aquilo que eu falei para vocês, essa configuração de bobinas aqui, ela vai obedecer o quê? Um circuito sério paralelo, dependendo da potência da máquina. Correto? Então, elas podem ser arranjadas sob a forma imbricada ou ondulada. Foi aquele que eu disse lá para vocês, né? Se C for igual a P, o que é C lá na máquina, na constante? O que é? Isso. Número de circuito da máquina. Certo. Né? Número de circuito. Então significa o quê? Se C for igual a P, o enrolamento é do tipo o quê? Imbricado, enrolamento paralelo. Qual é a característica do circuito paralelo? Qual é a característica? Você não viste lá no primeiro módulo do Maceió? Qual é? É? Não, essa aí é a outra que eu falei para vocês. Qual é? Resistência menor. É? Resistência menor do que a resistência associada. Circuito paralelo adequado para suportar o quê? Alta corrente. Altas correntes a baixa tensão. É isso, eu não quero saber de tensão com isso aí, até o menino lá de costura já sabe. Corte e costura já sabe. Ou turismo, né? Não tem curso de turismo, né? Segurança do trabalho. É isso aí, né? Então, o que acontece? É a importância do circuito sério e paralelo na armadura. Então, se ele é do tipo imbricado, ele pode suportar altas amperagens, significa que a máquina tem uma grande ou uma pequena potência. Exatamente, porque a potência está na razão direta da corrente, uma vez que a tensão tem que ser o quê? Constante. Vendo? Ah? Entendeu? Então, evidentemente, a máquina de grande potência, certamente o circuito dela, o tipo de enrolamento é do tipo quê? Imbricado. Agora, o que é enrolamento imbricado? Vocês têm que saber, não é isso? Então, olha aí, a complexidade do bobinamento da armadura, né? Certo? Tá? Nas grandes máquinas, né? Como essa aqui, a armadura dessa máquina, além desse corpo aqui, olha, isso é um núcleo todo laminado, né? Que de longe você não vê que ele é laminado, né? Tem que ter, olha, né? Então isso aqui é a massa ferromagnética. Eu vou mostrar ali para vocês a ranhura. Então o que acontece nas grandes máquinas? Aqui, com toda essa estrutura, tem aquele que o fabricante põe chamado de cinta. Sabe o que é uma cinta? A mulher usa a cinta para modelar o corpo, né, pai? O quê? Não é verdade? Agora me deu medo, mano. Vamos lá. Vocês são tendenciosos. Vamos lá. A pessoa que sofre de coluna, ele pode usar cinta. Augusto. Na verdade, não precisa. Augusto tem que ser Entendeu? Então, o que é a cinta? A cinta é um dispositivo que ele tende a pressionar cada vez mais quem? O sistema de bobinamento. Por quê? Porque a armadura ela é sujeita ao quê? A altíssimas rotações. Independente dessa complexidade que vocês estão vendo, mas isso aqui é a força centrífuga, ela salta isso aqui, ó. Tira de dentro da ranhura. E com a cinta, ela pressiona, dá mais segurança. Né? Ela dá mais segurança. É o mesmo material, é? O quê? A cinta? Não, a cinta é de outro material. Tá? Então a cinta ela dá uma pressão maior, principalmente nas máquinas de grande rotação, para evitar com que a força centrífuga possa destruir. Correto? Isso aqui que vocês estão vendo, eu vou mostrar uma outra armadura para vocês na próxima aula, que está lá no armário, eu não vou lá buscar agora. O que acontece? Olha, ela tá, olha, essa aqui, olha. Isso aqui é curto-circuito, olha. Então essa armadura ela está destruída. Isso aqui vocês não veem, como vocês não viram naquela ali, porque é do lado. Nada pode tocar aqui em nada, entendeu? E você vê que a estrutura, os terminais dela, é em segmentos, né, de cobre rígido. Não é verdade? De cobre rígido. Então esse corpo aqui, você vê, ele tem um peso, bate ele da inércia. Cadê a Érica? Érica? Ela perguntou o que era torque, né? Apesar de saber. Torque é a força capaz de quebrar a inércia
da armadura e colocá-la em movimento. Então ele tem que ter uma força muito grande para sair da inércia. Né? Bem, então os interpolos, não, isso é uma atração manual. Né? Essa minha Os imagem é muito interpolos, né? Então, fisicamente eles estão aprontados aonde? Eles fazem parte do circuito que? Excitador estacionário. Eletricamente eles fazem parte de quem? Do circuito de armadura. Por quê? Eles estão em série com a armadura. Né? Se ocorre a corrente elevada na armadura, se está em série, a corrente vai ser a mesma. Então o fluxo é muito alto agora na armadura. Entendido? Então, esse aqui é o grande inconveniente da máquina de corrente contínua, que não existe na máquina de corrente alternada quando você for olhar. Entendido isso aqui? Tem alguma pergunta aqui? Provavelmente 9h30 ainda. Né? Então você veja aqui a robustez, né? Olha, a estrutura Quase bastante fácil. sólida, consistente. Isso aqui tudo é material isolante. Tá? Então olha aqui, isso aqui é uma concavidade para facilitar, né? Sim? Você lembra que você falou daquele processo que ele faz quebrar, como é? Tipo assim, levando a zero, né? O quê? Autodestruição. O fluxo. Isso, o fluxo. Aí, por exemplo, assim, no caso, é ele que quebra, no caso. Não é isso? Olha a concavidade, ó. Isso aqui, né? Isso aqui tem uma finalidade, né? A concavidade, o que é? Né? Essa parte aqui nós chamamos o quê? De aresta da sapata, olha. Ela é côncava, né? Para quê? Para canalizar melhor o fluxo magnético, porque a armadura precisa cortar o máximo de linha de força ou o campo precisa cortar o máximo de condutores. Então olha aí, se nós tivéssemos aqui um ímã reto, tá? O que é que aconteceria? Haveria o espraiamento do fluxo magnético. E aqui, nessas extremidades que vocês estão vendo aqui, está o enrolamento excitador, aquele lá. Então ele está produzindo um fluxo aqui. Quando faz essa concavidade, evita com que o fluxo se espraie. Façam isso aqui, olha. Então ele passa a ser concentrado nesse sentido perpendicularmente em cima de quem? Da armadura. Cortando o máximo de força ou cortando o máximo de condutor, eu tenho a máxima tensão gerada. Então existe isso aqui. Isso aqui é só uma lâmina da sapata polar. Paulo Brito, por que ela tem que ser laminada e não pode ser um corpo rígido? Por quê? Por que, Denis Calixto? Érica, por quê? Érica, por que ela é laminada? Olha, isso é uma infinidade, isso é só uma das lâminas. Corrente de Foucault. Corrente de Foucault, aquecimento. Nós temos aqui a ranhura, olha. Olha aqui a ranhura. Né? A ranhura tem esses cortes profundos aqui. Aqui fica o quê? Entre a primeira camada de bobina, isolada aqui, olha, do núcleo, né? Depois entra uma camada de isolamento, depois outra camada de bobina, tudo é isolado. Agora observe o detalhe aqui, na extremidade de cada ranhura tem o quê? Uma saliência, né? Vocês já viram? Sabe o que é saliência? Observe o seguinte, vocês já viram o anzol? Saliência, Né? todo mundo conhece aqui. O que é que o anzol tem lá na extremidade? Uma saliência. Uma saliência. Para que aquela saliência? Para evitar que o peixe fuja. Saque, para evitar que o anzol saque da boca do peixe. Não é verdade? E às vezes, né, ele consegue ser meio arrebentando no berço dele e consegue sair, né? Então aquilo é para evitar que o peixe saia. Você que mora lá numa terra que tem pescador, não sabe? Vai parar. Né? Então olha aí, isso aqui não é um anzol, mas essas saliências aqui na extremidade, né, é para evitar, né, com que as forças centrífugas projetem para fora aqui um conjunto de enrolamento. Então isso aqui tudo é uma técnica, tem uma finalidade. Agora a profundidade, olha, também facilita, né? Aqui nós temos, olha, vou logo dizer isso aqui para vocês, hein, olha. Quem foi que perguntou que se encostar? Não pode encostar. Isso aqui seria a armadura, né? E aqui a peça polar.
Isso aqui tem uma questão de uma diferença de milímetro, né? Por quê? Esse espaço que vocês estão vendo aqui, olha, entre a periferia do corpo da armadura e o circuito excitador estacionário, esse espaço aqui se chama o quê? Tecnicamente de entreferro. Tá? É no entreferro que fica circulando quem? O fluxo magnético. Tá? Bem, olha aí, se eu aumentar o entreferro da máquina, o que é que vai acontecer? Quem pode me dizer? Perda de fluxo. Perda de fluxo. Perda de fluxo e enfraquecimento do fluxo. Por quê? Quanto maior o espaço, quanto maior o ar aqui, maior é a relutância magnética. A relutância magnética está para o fluxo magnético, assim como a resistência está para o circuito elétrico. É limitar. Então aqui a relutância, toda vez que o entreferro é alto, a relutância magnética vai ser muito grande. Então, isso aqui tem de ser da ordem de milímetro, né? Vocês vão ver. Para entrar lá, isso aí é calculado perfeitamente de tal forma que não encoste e nem prenda. Né? Então imagine isso aqui gerando a uma velocidade, a precisão, né? Para não encostar. Olha a concavidade também. Aqui nós temos o quê? O corpo da armadura. Aqui, esse furo é onde passa quem? O eixo, vaza de uma extremidade à outra. Não é isso? De uma extremidade à outra. Olha, aqui nós já temos... Isso aqui já é um rotor de uma máquina síncrona, olha. Isso aqui se chama, né? Olha, tá? Rotor de polos salientes. Pronto, quero ver quem vai achar graça agora. O que é polo saliente? Olha aqui. É aquele que sobressai a circunferência de quem? Da armadura. Então, olha, um polo saliente, porque ele se sobressai, olha. Tá? Um polo, dois polos, três polos, quatro polos. Então, é o rotor de polo saliente. E tem o rotor de polo liso. Qual é o rotor de polo liso? É aquele que tem o bobinamento igual lá da armadura. Então, por exemplo, a máquina de corrente contínua é uma máquina de polo saliente ou uma máquina de polo liso? A máquina de corrente contínua. Polo saliente ou polo liso? É uma máquina de polo saliente. Está lá, olha. Está lá os polos, lá, tudo sobressaindo da carcaça. Então, isso aí, né? Isso aí está lá. O que é uma máquina de polo liso? Tal. Então tem uma finalidade. Então as máquinas de polo saliente, a máquina de polo saliente, né? Principalmente a máquina de corrente alternada, ela não pode trabalhar alta rotação. Por quê? Se ela for trabalhar alta rotação, a força centrífuga certamente vai destruir o sistema de bobinamento que está aqui, olha. Bobinamento aqui, bobinamento aqui. Então ela tem que trabalhar o quê? A baixa rotação. Por exemplo, a máquina lá de Tucuruí, as máquinas síncronas de Tucuruí, geradores síncronos, eles são de polo saliente ou polo liso? Eles trabalham uma alta rotação ou uma baixa rotação? Errado, baixa rotação. Então logo isso aqui, uma máquina de polo liso ou polo saliente? O que eu não entendi? Saliente. Toda máquina de baixa rotação, ela tem que trabalhar com polos o quê? Saliente. Porque a força centrífuga é baixa. E de polo liso, ela trabalha o quê? Alta rotação. Vocês têm que saber isso. Então, Tucuruí, para vocês terem uma ideia, se não me falha a memória, as máquinas síncronas de lá, olha, imagine isso aqui. Aqui tem quantos polos? 1, 2, 3, 4. Imagine o rotor lá dos geradores síncronos. Tem 98 polos. Imagine como seria essa roda aqui. Então ele trabalha uma baixíssima rotação. Para poder gerar o quê? Qual é a tensão que o Tucuruí gera? 13,8 kV, 13.800 V. Por quê? Pela lei de Faraday, não se pode gerar uma tensão elevada a uma alta rotação. Só pode se levar uma tensão gerada ao quê? Baixa rotação.
Porque ocorre o máximo de corte da linha de força do campo magnético. Então, quando ocorre o máximo de linha de força, o que é que acontece com a força eletromotriz gerada? Ela é máxima. Então, se a máquina tem uma rotação elevada, não ocorre. Então, o que é que acontece? Baixa a rotação. Deu para perceber? Então, a máquina de corrente contínua, ela é uma máquina o quê? De polos saliente. Entendeu? A máquina de corrente alternada já é uma máquina de polo o quê? A máquina de indução de polo liso. As máquinas síncronas. Máquina de polo o quê? Saliente. Trabalha a baixa rotação. Então vocês vão ver muito lá quando estudar máquinas síncronas. Tá? Quando ele fala assim, o Cosar vai falar, o fluxo no interferro. O que é que ele quer dizer? O fluxo desenvolvido pelo campo principal. O fluxo desenvolvido, ele é transversal, né? Ele está em quadratura. Então, ele está falando, esse fluxo aqui no interferro. Olha. Certo? Vocês vão ver lá que uma da formas de reduzir o efeito traumático do campo da armadura tentando destruir o fluxo principal é aumentar o interferro. Mas isso aí não resolve o problema. Quando você aumenta o interferro, a máquina perde potência em função de quem? Da relutância maior. Entendeu? Então, foi uma técnica que chegou lá, não deu certo. Então, todos os motores de corrente continuam já de trás do que? Os interpolos. E a super máquina, além do interpolo, ela traz o quê? O desenrolamento de compensação, que nós vamos ver. Por causa de quem? Da zona neutra da máquina, que é perigosa. Tá entendido? De laminação aqui. Isso é para evitar o aquecimento decorrente de quê? Das correntes de Foucault. Certo? Alguma pergunta? Tem que ver isso aí. Lá no livro ele dá detalhado. Só uma lembrança, quanto menor a velocidade, maior a tensão, né? Quanto mais baixa a velocidade, Isso, baixa a rotação não tem condição de gerar uma tensão maior. É o caso de Cucuruí. Né? Certo? Por quê? Se o condutor conseguisse chegar à velocidade do campo, ou vice-versa, né? Meia velocidade, o que é que vai acontecer? Qual o valor da força eletromotriz gerada? Zero. O torque? Não? Vai ver o torque quanto é? Zero. O torque depende de quem? Para existir torque, tem que existir corrente. Para existir corrente, tem que existir o quê? Tensão. Né? Se o corpo está girando na mesma velocidade, qual é o valor da força eletromotriz? Zero, não há corte. Se não há corte, tem como ser gerado corrente? Não. Ou se não há tensão, tem como ser gerado corrente? Não. Se não tem corrente, tem como ter torque? Um dos dois tem que estar estacionário. Né? Isso, movimento relativo. Ou o campo está estacionário e o condutor se movimentando, quem que faz isso? É o princípio da máquina CC. Ou o condutor está estacionário e quem se movimenta? O campo, é o princípio da máquina de corrente alternada, uma máquina síncrona. Aqui, olha, esse campo aqui na máquina síncrona, porque é uma máquina especial, esse campo aqui, ele é excitado, é uma máquina duplamente excitada, ele é excitado por uma corrente alternada, então o campo é variável. E esse aqui, olha, essa roda polar, isso aqui é um segmento, tá, da roda polar. A roda polar dela seria maior nessa proporção com essa estrutura. E isso aqui você está vendo, é só uma lâmina da parte estacionária. Então o que que aconteceria? Aqui é gerado um campo de corrente alternada variável e aqui é gerado quem? Um campo de corrente contínua estacionária. Né? Então o que é que vai haver aí? Por que é síncrona? Esse campo aqui ele vai tentar chegar à velocidade de quem? Do campo gerado por corrente alternada. Mas como ele vai chegar corrente contínua estacionária? Sim, aqui eu tenho um campo estacionário, aqui eu tenho um campo estacionário, aqui. Só que fisicamente esse campo ele é estacionário, mas o referencial dele, se todo esse conjunto aqui está desenvolvendo uma rotação, o campo vai ser fixo? Não, ele vai variar também agora.
Então esse campo aqui ele vai correr atrás desse. Por quê? Esse campo é alternado e está regido pela frequência do sistema. Quando ele chegar a mesma, o campo CC chegar à mesma velocidade daqui, ele cria um elo magnético. O que é o elo magnético? E acopla um no outro. Aí a máquina entra o quê, hein? Sincronia. Né? Então a corrente contínua, ela é necessária para isso. Tá? Entendido? Então, corrente contínua, nós temos campo estacionário, condutor em movimento. Quem é o condutor? A armadura na sua forma principal. Tá? Alguma pergunta? Vocês têm que ler lá o livro, hein? O livro dá mais detalhes dessa situação aí, não é só isto. Né? Tá? Esse aspecto físico, tudo isso aí. O entreferro, você já sabe o que é aqui.